Quem que foi, cara? Foi o Brasil 247 que falou que você tava com tênis de... 70 mil reais. Tira o tênis aí. Pode tirar. Isso aqui não tem nem como... Vale R$1.000. Olha a meia dele aqui. Minha esposa Rapaz, que comprou. eu tenho que dar uma sapatada no Moro aqui, porra. Vai pôr na cadeia por causa dessa porra, não. Porque ele deu uma sapatada. Não ninguém. Isso aí vai tudo pro meio. Às vezes eu sinto falta. Sente falta de prender um bandido, né? Um criminoso. Isso é brincadeira. A gente fazia o nosso trabalho, né? É só fazer o trabalho. Meus amigos, eu estou aqui com Sérgio Moro. Demorou pra vir aqui, hein, seu cabra? Né? Você demorou pra vir assim pra que cá. eu fui convidado, eu vim. Que história é essa? Não, você demorou pra vir pra cá. Agora é o seguinte. Eu recebi um cara aqui na minha casa, também candidato à presidência da República. Enchi o bucho dele de pizza. Sim. E ele disse que seria a luz no fim do túnel. E no final nós vimos que a luz no fim do túnel era um trem. O desgraçado descumpriu tudo aquilo que ele prometeu, fez tudo aquilo que o PT queria. E nós estamos hoje com um país às traças. Por que que eu deveria votar em você? Por que que quem está assistindo aqui, por que que essas pessoas que estão lhe assistindo agora deveriam votar em você? Não é mais uma esperança jogada no lixo, jogada na lama? Nando, primeira coisa, eu não sou nem o Lula, nem o Bolsonaro. E eu já provei quem eu sou pela Lava Jato e meu período no Ministério da Justiça. Tá? Então eu já fui testado antes. Você acha lá na Lava Jato, por exemplo, que não teve pressão para que a gente parasse tudo, para que a gente olhasse do lado, para a gente não fizesse como estão fazendo hoje, de anular tudo, de não condenar ninguém, de não mandar ninguém para a cadeia? Você acha que foi fácil lá, por exemplo, condenar, mandar prender governador do estado do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, o ex-presidente da República? Não sei como é que você saiu vivo disso daí. Pois é, o último aqui que eu vou mencionar, o Marcelo Odebrecht, que acho que mandava nos outros 3 anteriores. Ou seja, eu já fui testado. Depois eu fui para o Ministério da Justiça, a gente encarou, essas histórias não são tão conhecidas, a gente encarou brigas homéricas lá. Vou te colocar um exemplo aqui, o PCC. Ninguém tinha coragem de mexer com o PCC aqui em São Paulo. Desde aqueles atos de 2006, a gente foi lá e mexeu com os caras. A gente vê que você fala isso, mas aí aqueles caras que são contra você falam assim, mas você não mexeu em nenhum político do PSDB? Por que você não meteu o dedo em cima dos políticos do PSDB? Isso é outra mentira. O que aconteceu foi que a Lava Jato, nas minhas mãos, era centrada na Petrobras, no período do PT. Por que o PT ia fazer dinheiro ir para o PSDB, ali da Petrobras? Mas quando foi feito o acordo de colaboração do Odebrecht, eles revelaram crimes praticados por todo mundo, inclusive de gente do PSDB. Agora, isso não veio para mim, isso foi lá para o Supremo Tribunal Federal. Então, só bem claro para a galera entender. O governo que estava na época assaltando a Petrobras era o governo do PT. Sim, veja, exatamente. O que é Petrobras? Galera, eu estou deixando bem resumido, porque a galera aqui ela tem memória curta. Sim. Eles aqui acham que as coisas aconteceram nos últimos três meses. Essa era a mesma narrativa do PT da época. Diziam lá, mas por que não vai ninguém do PT? Eu até faço um exemplo às vezes. Olha, pensa lá no Watergate. Foi escândalo do Nixon dos republicanos. Só isso aqui, os caras sabem o que é o Watergate, mas os caras sabem que é a mesma porra coisa. Você nenhuma. falou, isso é que nem você criticar o Watergate porque não pegou democrata, não tem nada a ver. Petrobras era o quê? O PT loteou para arrecadar suborno para agentes políticos, para políticos, tá? E para partidos aliados do PT. O PSDB nunca foi. Ah, bem, agora tem o Alckmin lá, que é uma outra história. Mas o PSDB na época não era aliado do PT. Agora o Alckmin está fazendo suas alianças para estar junto com o Lula. Isso. Né? Faz as suas alianças, entra ali no PSB, eu acho que, né? Que tá... Não sei se é PSB. É algum partido lá que o Alckmin está fazendo para entrar junto com o Lula. E o que nós sempre falamos aqui se provou. Era um teatro das tesouras. Aqui o PT do lado, o PSDB do outro. E você aqui no meio com o seu peru, os dois para arrancar. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, perdão aí as brincadeiras. Não, mas é porque as pessoas chegam, né? Eu acompanho, eu li o seu livro, Sérgio Moro, contra o sistema da corrupção. Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. Na realidade, esse livro aqui é inclusive da mamãe. A mamãe quer que você assine aqui, tá bom? Olha aqui, um dia ele promete devolver o livro da senhora, viu? Acho que ele vai devolver. Não, eu tenho o meu ali. Cuidado, ela falou, meu filho,
A Melicines. Não, tá? você não é A aquele Melic- cara que quer economizar e pede pro outro comprar. Não, compra aí, você lê e depois me Não, o empresta. meu tá ali, porra. Deixa eu pegar aqui, vou levantar, só um instante. Tá aqui o meu, ó. E tá todo grifado. Ah, Se você não. falar que não é mentira, ó. Olha aqui, ó. Prova. O que ele falou, ó, tá aqui grifado, pô. Olha Não, aí. legal. Mas olha, vou dizer que o cara se denunciou, ó, porque ele marcou. Não, mas- No final, Eu tô no falta final. aqui umas 20 páginas, mas não terminou de ler ainda. Pô. Não, Que eu estava isso? justamente. Que isso, hein? Eu estava justamente. Calma, você está falando mentiras. Eu estava justamente nessa parte aqui da Vaza Jato que eu ia fazer perguntas a respeito disso. Sim. Então eu quero fazer todas as perguntas aqui hoje Não. para que as pessoas saibam quem você é como candidato mesmo. Mas né? aí eu vou te esclarecer assim, sinteticamente, tá? A gente já foi testado na Lava Jato. No Ministério da Justiça a gente encarou aquelas broncas todas. E o pessoal às vezes me questiona, por que você entrou no Ministério da Justiça e tal? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu posso te dizer também que eu tenho orgulho de ter saído. Né? Porque eu não me vendi ali para ficar em cargo, para ficar no poder. Então quando eu falo que eu vou fazer isso, que eu não vou aderir ao sistema, que eu vou combater a corrupção, que a gente quer voltar a ter um Brasil com crescimento econômico, sustentável, inclusivo, com emprego, com respeito às pessoas, eu não estou aqui falando da boca para fora. Eu já fui testado na vida pública, eu não estou começando agora. Eu sei, cara. E o que me dói, sério mesmo, como eu acho que assim, nós precisamos ter uma esperança nesse país. A gente precisa ter uma esperança. Não dá para se contentar, eu acredito, como eleitor, que não dá para se contentar com Lula ou com o Bolsonaro. Só explicar para o público, a minha mãe mandou este livro aqui para eu assinar, ela queria estar muito aqui com o Sérgio Moro, mas é que a Melicines, ela tá de novo com um tumor, a minha cachorra Melicines, um tumor, e ela teve que ir resolver isso daqui. Falou, meu filho, assine, peço para o homem assinar o livro. Eu quero mandar um abraço para tua mãe, então. Então e manda desejo de melhora para o seu cachorrinho. Obrigado. É seu ou é a dela? A cachorrinha é meu e dela, né? Que ficou na casa dela agora, está sendo cuidado. Fez grandes participações aqui no canal, dando socos na cara, vocês se lembram. Mas é o seguinte, então eles falam que você, por exemplo, eu vi você no Pânico com o Morgado, e o Morgado falando assim, mas você blindou o Alberto Youssef, por que você não condenou o Alberto Youssef? E você falou assim, você não sabe o que está falando. Explique para este pessoal que acompanha a Jovem Pan, explique para este pessoal que da noite para o dia você se tornou comunista traidor. Para o bolsonarista, da noite para o dia, uma pessoa que arriscou a própria vida para colocar o PCC, os caras do PCC na cadeia, os bandidos do PT na cadeia, uma das maiores quadrilhas que já assaltou os cofres públicos desse país, da noite para o dia, por causa, acredito eu, dos filhos do presidente Carluxo e seus robôs desgramados, você vira o traidor. E aí chega lá o Morgado no Pânico, chega o senhor Gadeira com os cartões do Jalim Rabei, mostrando um áudio descontextualizado que você falou, tá aqui, Jair Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal e você nunca prendeu Alberto Youssef. Explique para o pessoal isso. Tem uma rede de mentiras. Né? No fundo, assim, eu tenho consciência tranquila de tudo que eu fiz. Quem prendeu o Alberto Youssef? Alberto Youssef eu prendi 2 vezes. Quanto tempo ele está na cadeia? Ele ficou, porque ele fez acordo, ele ficou 1 ano lá na época do Banestado. Ninguém no país que cometia crime de colorinho branco ficava preso, tá, por mais tempo do que o Alberto Youssef naqueles anos de 2003, 2004. Ninguém. Tem um advogado... Então ele fez um acordo. Depois, na Lava Jato, que ele foi pego de novo, só foi preso de novo porque eu ordenei a prisão. Aí ele fez um novo acordo, mas veja, o pessoal questionou, mas como é que ele pode fazer um novo acordo? Ele entregou o maior esquema de corrupção da história do país. Mesmo assim, ficou 3 anos preso. Mais do que muita gente que hoje está solta por conta do enfraquecimento do combate à corrupção, deveria ficar. Ou seja, ele cumpriu mais pena, tá, do que muita gente que deveria estar preso por aí. Tem um advogado que acho que da esquerda, Botelho, Bomelho, sei lá o que é o cara, que ele vive falando assim, você protegeu o Alberto Youssef e tudo mais. Esse cara só fala um monte de besteira. Esse cara era advogado da Odebrecht. Ele era advogado da Odebrecht. Mentia o tempo todo, dizendo que o Odebrecht nunca tinha feito nada. É o Botelho. Até que a Odebrecht resolveu chutá-lo, né? Porque prestando ali um trabalho que não resolveu nada.
E aí a Odebrecht daí revelou tudo que tinha feito. Né? Nesse momento, se eu fosse advogado que tivesse anteriormente mentido em relação a isso, teria que pedir desculpa. Que mentiu não foi só no processo, mentiu para a imprensa, mentiu para todo mundo, dizendo que não tinha nenhum esquema de corrupção. Mentiu para proteger os criminosos do... Eu acho que assim, o advogado tem que defender o cliente, Certo. isso é absolutamente normal. Tá? Agora, você enganar o público, enganar a imprensa, você pode dizer, por exemplo, numa defesa dessa, não tem prova contra o meu cliente. Né? Ele quer ter direito a um julgamento. Agora, você mentir literalmente que não tinha um esquema de corrupção, quando depois a gente viu tudo aquilo que tinha, aí eu acho já reprovável, tá? No meu ponto de vista. Mas cada um que arque com as suas decisões e as suas escolhas. Tem um cara com as orelhonas de Dumbo, que eu acho que é do mito aí. É um cara da Austrália que o mito usa para espalhar mentira. Que ele diz o seguinte, ele diz que você protegeu o Álvaro Dias. Você protegeu o Álvaro Dias. O que, é que você tem para dizer para este Dumbo? Não, essa é outra conversa fiada. Primeiro assim, eu não era a única pessoa no processo. Quem trabalhava ali era o Ministério Público e a Polícia Federal. Então todo mundo teria que ter protegido o senador Álvaro Dias. Esse caso, eu não tenho os detalhes, porque até já tinha saído, mas pelo que eu vi das explicações do Deltan Delagnol, que é um cara 100% correto, o que ele diz? Que aquele codinome, tal de Alicate, que eles falam tanto da Odebrecht, é relativo a um gerente da Petrobras, que já foi identificado, que já foi processado, que já foi preso, inclusive, que já foi identificado pela própria Odebrecht como sendo do Alicate. Então eles inventam umas histórias assim e ficam repetindo, sem nenhum compromisso com a verdade. Ninguém protegeu ninguém na Lava Jato. Até vou te dizer uma coisa, Nando. A Lava Jato, ela sofreu o que sofreu e está sofrendo esses reveses hoje porque ela não poupou ninguém. Porque se ela tivesse poupado, né? Se ela tivesse poupado grupos políticos, ela teria a proteção desses grupos políticos. E o que aconteceu foi que cada vez mais surgia provas e ninguém enterrou nada. A gente simplesmente fez tudo o que podia. Agora, nós tivemos que encaminhar boa parte do material para outros juízes, para o Supremo, porque a gente não tinha aquela, como a gente chama em competência, né? A gente não tinha atribuição para julgar aqueles tem casos. foro privilegiado. Você é um juiz de primeira instância. Exatamente. Então, assim, o que o cara está falando, o que o Dumbo lá do mito está falando, é uma mentira gigantesca. Eu sou testemunha. Eu fui para as ruas proteger a Lava Jato, para esses caras hoje mentirem dessa forma, para esses caras hoje jogarem lama em um trabalho que foi feito também pela sociedade brasileira que se revoltou com aquilo que aconteceu. Então o que me deixa indignado também, eu acredito que deva deixar você indignado também, agora nós vamos para a próxima pergunta, né? É que eu fico indignado deles inventarem esse tipo de coisa que é absurda. Meu irmão, você tem memória, você viu, nós fomos para as ruas em 2013, em 2014, em 2015, em 2016, 2017. Não é possível que o brasileiro tenha esquecido de tudo o que aconteceu, você está entendendo? De como, foram quantos políticos presos ali? Eu tenho o número geral. Em Curitiba foram mais de 150 condenações criminais. 150, cara, não é possível, não é possível. E com provas, entendeu? A Petrobras, que hoje, do governo Bolsonaro, ela faz uns 2 meses emitiu um comunicado oficial dizendo que ela já recuperou, que entrou nos cofres dela, ou seja, não é uma estimativa, já entrou lá, o dinheirinho já entrou, 6 bilhões de reais. Não é milhões, é 6 bilhões. Ou seja, é um escândalo de corrupção focado ali na Petrobras, só, sem falar nos outros locais, que gerou 6 bilhões de reais. Ou seja, é um negócio gigantesco, enorme. Mas você não podia fazer isso comigo? Como é que você podia fazer isso comigo? Pegar até os iPads do meu netinho? Pegar os iPads do meu netinho só porque tinha as minhas roupas, as roupas da Dona Marisa, os nossos pedalinhos. Só por causa disso o sítio é meu? É isso que não dá pra acreditar, meu irmão. Essa é que o cara joga uma dessa. O cara foi condenado por 13 juízes, é isso? O que aconteceu foi o seguinte, falam muito de mim, tá, que condenei, mas omitem quando falam nisso, que a minha sentença foi confirmada pelo Tribunal de Porto Alegre, que são outros 3 juízes, depois foi confirmada pelo STJ, outros 5 juízes, e o próprio Supremo Tribunal Federal
vamos lembrar, em março de 2018, foi ele que autorizou que se expedisse um mandado de prisão contra o Lula. O mandado foi expedido lá, porque era aquela execução em segunda instância, e tinha a condenação do Tribunal de Porto Alegre, mas o Supremo previamente autorizou, quando denegou um habeas corpus para o Lula. Aí agora vem dizer lá, não tem nada a ver com isso, foi julgar no lugar errado. Umas Não, coisas só um sem pé nem absurdo. Como é que cabeça. você pega e... Isso é o que eu acredito, né? Eu acredito que as escolhas para o mito no Supremo Tribunal Federal é que levaram os resultados que foi, inclusive com o voto do Cássio Nunes referendando a sua suspeição como juiz da Lava Jato. Agora, veja, isso é uma escolha do mito. Isso é a escolha do mito. Você como brasileiro, se você não sente esse absoluto sentimento mesmo de impunidade, de 13 anos, entendeu? Na realidade, 16 anos de uma quadrilha nos assaltando, um processo de anos e anos e anos correndo, e aí chega lá por causa de uma manobra jurídica, volta tudo a uma vara diferente, se anulam provas, anulam-se tudo. E aí eu, sinceramente aqui, como cidadão brasileiro, eu sinto a dor de ver isso acontecendo, porque a gente foi para as ruas, a gente fez isso e no final tá lá. Mas imagina eu, então, que estava ali como... É isso que eu ia te perguntar aqui, olha só. Um dos principais envolvidos lá em fazer esse trabalho, né? Mas eu concordo com você. A Lava Jato foi uma conquista da sociedade. População na rua, em 2015, 2016, aqueles milhões, a opinião pública pressionando. Porque se a gente for depender do sistema, de quem se aproveita do sistema, né, de quem recebeu esses subornos, que é muita gente, e gente poderosa que está no nosso mundo político, você não vai esperar a mudança deles. Sim. A mudança veio porque a gente teve instituições que no momento funcionaram, pessoas nessas instituições que E a população que cobrou. E porque a população foi para as ruas e cobrou. Agora, aí funcionou. Mas eu também acho o seguinte, Nando, não adianta também a gente ficar só indignado sem fazer alguma coisa. E o meu projeto, o meu retorno aqui ao Brasil, para esse projeto, para colocar o meu nome, tem entre os seus propósitos esse. É uma coisa que a gente não pode desistir. A gente não pode nunca desistir desse tipo de trabalho, desse tipo de atuação, de transformar isso aqui num país melhor, inclusive num país decente, né? Num país honesto. É o que a gente quer, é o que eu quero como cidadão. Agora é o seguinte, esses caras que foram junto comigo nas ruas, lutar por justiça, no dia em que você saiu do Ministério da Justiça, denunciando que Jair de Bolsonaro de fato interferiu na Polícia Federal e interferiu, no dia seguinte ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal, hoje já são mais de 20 delegados que cada vez que chegam perto, ou dos seus ministros ou da sua família, ele troca o delegado da Polícia Federal. No dia seguinte estava lá Bernardo Kister, o nota 7 para cima, fazendo um vídeo dizendo que você é abortista. E depois colocaram também a pecha de desarmamentista. O que você sentiu quando viu essas pessoas colocando a pecha de abortista e desarmamentista em cima de você? Isso são novas mentiras. E aqui tem um contexto que elas são feitas exatamente para enfraquecer essa minha saída e as denúncias que eu tinha feito. Mas, muito claramente, eu sou a favor da vida, eu sou contra pessoalmente o aborto. Tá? Eu tenho, inclusive, 2 filhos, uma menina e um menino. Já estão até crescidos, tá? E particularmente em relação a isso, eu acho que a nossa legislação atual é que deve ser mantida. Lembrando que Jair Bolsonaro, quando a segunda mulher dele ficou grávida do Renan Bolsonaro, ele chegou e falou assim, se ela quiser abortar, é decisão dela, tá ok? Então assim, você que acha que Jair Bolsonaro é absolutamente contra o aborto, o seu filho com a sua segunda esposa, se a mulher tivesse decidido abortar, ele não teria problema nenhum com isso. Então eu digo para você claramente aqui que Jair Bolsonaro usa a pauta do aborto só para ganhar o seu voto e te enganar. E na questão do desarmamento, qual é o seu posicionamento? Olha, eu era ministro da Justiça ali no começo e tinha essa pauta do presidente. A gente atuou ali para alguma flexibilização. Tinha alguns requisitos na legislação que eram meio rigorosos demais. Tá? Eu fui favorável àquela posse da arma na extensão da propriedade rural, ou seja, o fazendeiro poder andar com a arma
seja o pequeno agricultor ou o grande agricultor, poder andar na propriedade. Agora, acho que tem limites. Não concordo, por exemplo, com uma flexibilização excessiva. Você sempre tem que fazer lá o exame psicológico, psicotécnico, o exame técnico para ver se você está habilitado. E também não concordo com gente portando, por exemplo, metralhadora na rua, saindo por aí com armamento Mas pesado. Mas isso o próprio Benê Barbosa falou. Eu tive algumas entrevistas com o Benê Barbosa. E o Jair Bolsonaro, de fato, para a questão do armamento, ele não trouxe absolutamente nada de concreto. E o próprio Benê Barbosa concorda, porque o que ele fez foi através de emenda e através de decreto. Existe algum projeto de lei de Jair Bolsonaro, ele que pagou bilhões e bilhões e bilhões de emendas para mim, na minha opinião, os maiores bandidos do Cetrão, existe algum projeto de lei de concreto que vai sobreviver pós-candidatura de Jair Bolsonaro no que diz respeito ao armamento para o cidadão comum? Não. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui? Esse é um tema controverso na sociedade. Obrigado, cara. O ideal aqui seria fazer um grande debate com a sociedade. Tem as pessoas que querem que a legislação seja mais flexível. Tem aquelas pessoas que são absolutamente contra. Então a gente tinha que buscar ali alguma espécie de lugar de ponto de equilíbrio. Referendo, eu acredito que foi em 2002, ele foi feito. Mas o que eu quero saber, assim, de concreto, você como ministro, que foi ministro da Justiça, o que é que Jair Bolsonaro conseguiu que não fosse através de emenda e decreto? Porque isso cai imediatamente. Isso é um castelo de areia que Jair Bolsonaro construiu. Ele construiu alguma coisa de concreto? Não. Teve a única coisa que foi feita, mas foi feita pelo Congresso, tá? E inclusive teve meu apoio, que foi aquela posse de arma na extensão da propriedade rural, para o pequeno ou o grande agricultor poder utilizar na fazenda. O resto é decreto, que inclusive a maioria está suspenso, não está valendo, é portaria, e qualquer um que assuma pode facilmente reverter. Então para aqueles que entendem que isso foi um avanço, é um avanço efêmero, que não se sustenta se alguém quiser ali alterar de pronto. O ideal, por isso que eu digo, o ideal é promover um debate com a sociedade e fazer alterações legislativas. E agora, mas tem um ponto que é essencialmente importante, na minha opinião, quando você flexibiliza a venda de armas, você tem que, concomitantemente, criar os instrumentos necessários para rastrear munição e armamento. E o Bolsonaro fez isso de maneira tão assodada que hoje você não tem como rastrear munições. É isso eu mesmo? acho que é um perigo, porque o grande problema disso é cair nas mãos do crime, cair nas mãos do crime organizado, por exemplo. Então, os mecanismos de controle, teve até uma história lá no próprio ano de 2020, acho que é um ato normativo lá do Exército, na portaria, sei lá o que que era isso, e que ele mandou revogar, que eles tinham aprovado algo que ia melhorar o rastreamento. O rastreamento de munição. Para não cair na mão de narcotraficante, bandido, todo tipo da pior espécie. Isso. E já isso não iria restringir mais você, mas iria permitir que nós pudéssemos rastrear essa munição. E Jair Bolsonaro foi lá e cortou, mandou o Exército revogar e o cara do setor teve que sair. Então tem essas interferências arbitrárias, assim, como foi da Polícia Federal. A gente estava falando agora há pouco. Veja, não tem ninguém, Nando, não tem ninguém sendo preso por corrupção no país. Me diga o nome de uma pessoa, um político, de médio escalão ou de grande escalão, que tenha sido preso no ano de 2021, que você se recorda. O vice-líder do governo foi encontrado, o vice-líder do governo de Jair Bolsonaro foi encontrado com dinheiro nas nádegas. Isso. Que a polícia encontrou lá, o dinheiro estava sujo de fezes. Não tá acontecendo nada, cara. Não tem um político investigado mais. Não tem nada acontecendo. E assim, tem uma parcela de culpa do Supremo, sim. Tem uma parcela de culpa do Congresso também. Agora, tem uma grande parcela de culpa do presidente da República. E porque ele faz, por exemplo, essas interferências na Polícia Federal, quem que se sente à vontade para investigar quem lá? A impressão que hoje tem o pessoal da Polícia Federal é que se você mexer com a pessoa errada, com um político graduado, você vai ser afastado. Como teve esses casos que realmente foram afastados.
Né? Não está na realidade, o pessoal está vendo. Desde que Jair Bolsonaro chegou na presidência da República, nenhum único político, não tem um único político investigado, certo? Não tem um único político investigado. Cada vez que eles vão chegando próximo ou dos seus ministros ou da sua família, ele vai lá e troca. O Flávio Bolsonaro, que se dizia a favor da prisão em segunda instância, contra o foro privilegiado, foram até as últimas consequências para limpar o lance da rachadinha. Eu acho que uma das coisas que você podia falar é o seguinte: quando alguém perguntar assim, por que eu devo votar em você? Você chega, a primeira coisa você fala assim, é porque eu não tenho filho marginal, porra. Então isso aqui já conta ao meu favor. Eu acho que é uma boa resposta. Mas é o seguinte, olha só. Põe minha mão no fogo pelos meus filhos. Viu? É isso. Se já não se tem eu posso falar com boca cheia. Tudo bem, meu filho só tem 16 anos, mas minha filha já é mais velha, e eu boto minha mão no fogo hoje, amanhã, em qualquer tempo. Tenho certeza da educação que eu dei para os meus filhos, o que eu ensinei para os meus filhos. É claro que às vezes tem numa família gente que se desvia e tal, etc., independentemente dos pais, mas eu boto minha mão no fogo. Porque não é possível, né, meu? O filho do Lula limpava zoológico, apareceu bilionário. Flávio Bolsonaro, de repente, compra 29 imóveis, tudo no dinheiro vivo. Cada panetone que compravam lá era 25 mil reais. E o povo ainda continua idolatrando. Meu irmão, preste atenção, nós temos que ter pelo menos uma possibilidade de ter alguma esperança nesse país. São histórias estranhas. Cara. Na verdade, sim, o que a gente tem que fazer aqui, Nando, a gente tem que ter, não pode perder a capacidade de se indignar e de fazer as coisas certas. A gente não pode confundir o certo com o errado com o certo. Certo é certo, errado é errado. É óbvio dizer isso, mas hoje no país a gente está precisando falar isso. Né? Então as pessoas hoje que eu vejo, muitas delas estão desanimadas, porque elas tinham uma grande esperança de mudança em 2018 e elas se decepcionaram. Você se decepcionou. Muito, cara. Eu me decepcionei. Muito. Eu nem durmo à noite, falei ali. Agora, não é por isso que você vai entregar os pontos. Né? Eu vou te contar aqui uma história que até conto no livro lá, que foi o caso do projeto de lei anticrime, que eu apresentei. Pô, ia mudar muito o nosso sistema criminal. Tava lá a execução em segunda instância, tava maior rigor contra crime em geral, crime organizado, mas crime de colarinho branco, tudo. Tive ali, o presidente concordou que eu apresentasse, apresentei, depois não me deu nenhum apoio. O presidente retirou o apoio do projeto que o Sérgio Moro apresentou com combate à corrupção. Vocês não estão entendendo, cara. Ele fez isso, é muito grave. Como é que você sentiu quando o cara foi lá? Presta atenção, Jair Bolsonaro sancionou, aprovou a lei que limita a prisão preventiva, que limita a delação premiada. Ele foi lá e assinou. Aí você vem aqui dizer, vocês são aí agora a nova esquerda, vocês são do PSOL. Jair Bolsonaro assinou uma emenda do Marcelo Freixo, do PSOL, que cria o juiz de garantia. Como é que tu se sentiu quando viu isso? Naquele momento, tava até... Aí ele falou, agora fudeu. Naquele momento, tava lá, puta que pariu, tava visitando meu filho, falei com ele, pedi presente, veta isso, porque isso é contrário ao que você prometeu na sua eleição. Veta isso, porque não xingou, não xingou. Isso é contra a Lava Jato. Não xingou. Seu corno manso! Vete esta porra! Não xingou, foi lá. Olha, eu implorei para que ele vetasse esse negócio, não vetou, tá? Ali para mim caiu todas as ilusões que eu ainda mantinha. Não, já tinha me decepcionado, mas ainda imaginava que poderia, né, haver uma chance. Naquele momento caiu toda a máscara dele, ele se revelou por inteiro. Aí o que eu fiz? Eu estava, como mencionei, estava até viajando, estava com meu filho. Pô, o que você vai fazer, cara? Aí estava passeando lá numa praça de Toronto, encontrei aquela estátua do Churchill lá, né? We shall never surrender. We shall never surrender. Daí eu olhei aquilo lá e falei, pô, filho, tira uma foto aqui minha. Até quer dizer, nós nunca nos renderemos. Eu estava mandando uma mensagem. Né? Se você pegar o meu Twitter lá, isso é de dezembro de 2019, tá ali a mensagem. A gente não vai se render. Como é hoje aqui, eu me recuso a acreditar que a gente vai aqui entender que o Brasil não tem saída. Que a gente está fadado a ser um país que não cresce. Medíocre. Um país como o pessoal chama economista, né? Renda média, um país medíocre. Não é assim. A população, a economia, o tamanho do Brasil
não é compatível, né, Com essa com isso que a gente esculhambação, está cara, vendo. esculhambação. Então a gente tem que se indignar, mas a gente tem também que mudar. Eu não aceito também a pessoa chegar para mim e falar, não tem nada que pode fazer. Vamos seguir nossas vidas e deixa as coisas acontecerem. Não. Aí você está fazendo parte do problema. Por isso que a gente precisa defender aqui no Brasil uma mudança real. Só explicar para você que não sabe o que quer dizer a frase "We shall never surrender" do Churchill. Bastou um homem com caráter, com força de vontade, para fazer com que o que a gente conhece como mundo ocidental não tombasse diante do totalitarismo absurdo, terrível e assassino do nazismo. Exatamente. Um homem. Eu quero que vocês entendam o poder de um único homem que tenha valores morais, princípios e que decididamente, na hora do vamos ver, decida fazer. E eu parabenizo você por isso, porque durante a Lava Jato a gente, no Brasil, teve o vislumbre do que poderia ser o Brasil, um país de justiça. Porra, tem pelo menos um cara, tem pelo menos um juiz que está fazendo o seu trabalho. Não quero que você seja herói, não. Eu não quero que você se vista aqui de super-homem, põe a cueca por cima da calça, não. Não, Até que é o não tem super-homem essa aqui ideia, atrás. não. Não é essa ideia, não. A gente só quer que faça o trabalho. Ele fez o trabalho de juiz, fez o trabalho de juiz. E eu quero que vocês entendam o poder que um homem com valores, com princípios teve. Foi o Churchill que segurou o mundo ocidental para que ele não caísse nas garras dos nazistas. E hoje você vê lá o presidente da E foi Ucrânia. Foi o Itamar que construiu toda essa bonança que o Brasil viveu na época de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Bolsonaro. E nós estamos destruindo absolutamente tudo. E foram 2 anos só do Itamar. Pô. Foi 2 anos só do Itamar. E agora você tem esse outro exemplo mais contemporâneo, né? Do presidente da Ucrânia, que não está lutando evidentemente sozinho lá, mas ele está inspirando os compatriotas deles a resistir a uma invasão da Rússia, né? Negócio pesado. É absurdo. O desnível ali entre eles. Por isso que eu acho, né? Você pensa assim, está numa situação difícil, você acha que o Brasil tem os seus problemas? Pô, se coloque no lugar lá do povo da Ucrânia, país invadido, cidade sendo bombardeada. E assim mesmo os caras não se rendem. Não se rendem. Por isso que eu acho que a gente tem que recuperar esse espírito. Né? Eu acho que a gente precisa hoje no Brasil coragem e ousadia. Tem gente disposta a brigar com Lula e Bolsonaro. As pessoas precisam ter fé. Precisam ter fé e precisam se unir. E eu vim aqui para isso. Né? Eu não vou desistir desse país, entendeu? Eu vou aqui, vou lutar. Até o fim eu tenho dito. Alguém tem que dizer a verdade, vamos brigar. Você estava num emprego. Depois a gente vai entrar no lance do emprego, de conta, do Tribunal de Contas pedir o confisco dos seus bens, né, o bloqueio dos seus bens. Vamos entrar nisso tudo. Mas assim, eu quero voltar aqui um pouco antes, só porque assim que você saiu do governo, você foi taxado de comunista e taxado de abortista. Sim. Ok? E você assinou uma carta de compromisso com os evangélicos. Sim, sim. No que consiste essa carta de compromisso que você assinou com os evangélicos? Não, agora eu me coloquei como pré-candidato à presidência. Eu acho que eu tenho que esclarecer tudo que eu penso sobre vários assuntos. Né? E tem muitas questões que são muito relevantes para a comunidade evangélica. Por exemplo, uma que a gente já falou, a questão do aborto. Né? A questão hoje também do respeito à religião, à liberdade religiosa. Até isso, hoje em dia, de alguma maneira, está em um questionamento por conta muito, acho que, dessa polarização política. Então, nós optamos por colocar tudo no papel. Né? A gente escreveu essa carta de princípios evangélicos. Né? Eu tenho um coordenador evangélico, que é o Ziel Santana, que me ajudou nessa aproximação com a comunidade evangélica. E a gente identificou todos os pontos. Tá? Eu escrevi, tá? E a gente assinou isso e colocou de maneira pública. Né? Fez lá um evento público lá em Fortaleza, né? A tal da Cidade da Luz. Teve até a entrevista que você deu para o Iago Martins. Isso, né? E daí a gente esclareceu todos os pontos. Eu penso isso sobre esse assunto. E quando eu falo eu penso isso, o compromisso que eu assumo é algo escrito na pedra, entendeu? Então vai ser isso. Então, se eu digo, a gente não vai mexer na legislação para ampliar as hipóteses que admitem o aborto, que é risco de vida para a mãe,
o feto com anencefalia e a gravidez resultante do estupro, você fala que a gente não vai mexer nisso, a gente não vai mexer nisso. Então, é só uma pessoa de palavra. Né? Eu não vou falar aqui, ficar fazendo como aqueles, não sou político. Agora eu estou na política. Mas desde novembro do ano passado, antes de novembro do ano passado, eu não era. Então, assim, eu falo que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não é porque eu me tornei político que eu vou mudar a minha natureza do que eu sou e do que eu faço. Há pouco tempo aí vazou o áudio do Arthur Duval, Mamãe Falei, que eu me decepcionei absolutamente, um áudio absolutamente asqueroso. Tá? E eu falei que, primeiro, a gravidade do áudio, segundo, que ele deve se afastar da política. Você foi o primeiro fazendo uma nota cortando, né? Cortando o Arthur Duval de qualquer palanque ou de qualquer coisa. Você espera se balizar por esses valores quando estiver na presidência da República? Porque assim, é isso que a gente espera. A gente vê lá, por exemplo, um Ricardo Barros, que está sendo acusado aí de superfaturamento em vacina da Covaxin, e ele continua como líder do governo. Com o Arthur, você cortou na hora. Como é que você se sentiu quando viu os áudios e a necessidade de... Foi o primeiro a se manifestar, né? Eu manifestei de pronto o repúdio aos áudios. Realmente aqueles áudios não existe como justificar, não existe um contexto. Eles são realmente repugnantes. Né? E me decepcionei, né, com as pessoas que conhecem. Me decepcionei que ele pudesse ter feito aqueles áudios. E ali aquele momento que você tem que ter responsabilidade, né? De acima de qualquer questão pessoal, você tem que se manifestar e dizer, olha, eu não concordo com isso, e você, infelizmente, está fora. Né? Você acabou provocando isso, então você está fora. Ele fez isso nele mesmo. E então caráter, você está fora. Caráter é aquilo que a gente é quando ninguém vê. Então você não pode, assim, nesses momentos, contemporizar. Como se você tiver uma posição de liderança lá, de presidente, gente que fez coisa errada, você passa a mão na cabeça, você pode ter certeza que vai acontecer de novo. Né? Vai acontecer de novo. E quando você passa a mão na cabeça, o grande risco é até que isso sirva como incentivo. Não só para aquele indivíduo, mas para os outros ao redor. Por isso, assim, nesses casos, tem que cortar pela raiz. E você já dá um recado. Olha, aqui a regra é outra. Né? Você violou a regra, né? Fez coisa errada, corrupção, roubou. Não estou falando que é o caso aqui do Arthur. Do caso do Arthur são os áudios que são realmente repugnantes. Ele tem que se afastar, mas é uma situação diferente. Mas esses outros também tinham que ser afastados, todo mundo. Né? Como é que você tem gente no governo, no Congresso, muitas vezes, com elevada suspeita de ter cometido crime de corrupção? Como é que o país funciona dessa maneira? O tal do senador lá que você mencionou, que foi encontrado com dinheiro em espécie nas nádegas. Nas nádegas. Para ser mais bonito. Foi no Aí rabo, né? Então são aquelas situações... por isso que o país, sabe, tem que ter uma mudança de rumo nesse país. Você, às vezes, tem que ter alguém lá na liderança que diga, ó, o certo é isso, você tem que dar o exemplo, entendeu? Olha só, o que é que você acha do anticomunismo de Jair Bolsonaro? Porque as pessoas acham que é Jair Bolsonaro que vai livrar o Brasil do comunismo. Que Jair Bolsonaro é o arauto da fé e do evangelho para nos livrar do comunismo. Como é que você vê o anticomunismo de Jair Bolsonaro? Primeiro, eu acho que ele é responsável principal pela ressuscitação do PT. Né? É algo muito grave. É a maior marionete do Foro de São Paulo que eu já vi. Porque a gente imaginava, né, que o PT estava acabado. Né? Todos aqueles escândalos de corrupção, a recessão que eles provocaram ali no final do governo Dilma, que foi plantada, aliás, no governo Lula. Então, todo mundo imaginava que isso era a página virada. E, infelizmente, aqui não colocar nada pessoal, o governo atual está sendo tão desastroso em vários aspectos que está colocando uma possibilidade do PT voltar ao poder, à presidência da República, que é algo inimaginável. A gente não vai deixar. Foi Bolsonaro que soltou o Lula? Foi as ações de Bolsonaro que soltaram o Lula? Culpa pela soltura do Lula é do Supremo, que cometeu um baita erro judiciário. Mas, tá, o meu entendimento aqui, na verdade, é o que aconteceu, o ambiente propício
para a soltura do Lula foi criado por Jair Bolsonaro. Porque quando ele começa a enfraquecer o combate à corrupção, quando ele vai contra a Lava Jato, e ele hoje é categoricamente contra. Eu acabei com a Lava Jato que eu tenho corrupção no meu governo! Fala mal lá do, por exemplo, do Deltan. Né? Quando ele enfraqueceu o combate à corrupção, ele gerou o clima necessário, o ambiente necessário para que todos aqueles corruptos fossem colocados em liberdade. Gerou o ambiente necessário para que o Lula voltasse à política. E Então, essa viagem que ele fez, já que nós estamos falando de anticomunismo, essa viagem que ele fez para a Rússia aí com Vladimir Putin, tem isso, coisa mais anticomunista que isso? Como é que foi? Isso foi muito estranho, né? Porque, na verdade, o governo sempre se colocava como um alinhamento ideológico com os Estados Unidos, né? As continências lá do próprio presidente, e de repente ele vai para a Rússia. Dizer que o Putin é conservador. Elogiou o Putin. Putin é conservador. Agora, ele disse que o Putin é conservador. E que o Putin só busca a paz. Como é que você vê isso? A impressão que a gente tem é que o Putin quer ressuscitar uma União Soviética, a zona de influência. E hoje você tem uma situação extremamente grave em todos os aspectos da violação da soberania da Ucrânia pela Rússia, que está invadindo, e o sofrimento do povo ucraniano. Né? Então isso é algo assim que nos entristece. E o Brasil, infelizmente, sem conseguir tomar uma posição clara a esse respeito. Tudo bem, eu não estou falando, o Brasil não precisa entrar em guerra, ninguém está defendendo que o Brasil entre em guerra. Tá? A gente pode até discutir a questão das sanções econômicas, mas precisaria ter uma manifestação clara, assim, da maior do autoridade presidente do da país. República, a maior autoridade do país, condenando a guerra, condenando a invasão e pedindo, né, que a situação se normalizasse. Essa guerra vai ter um impacto, tá, no mundo, nas nossas vidas. Não é só na Ucrânia lá. E a gente já está vendo isso. O que vai acontecer com o dólar? O que vai acontecer com o preço dos combustíveis? Com o preço do trigo? Nós estamos entrando num mundo imprevisível. Mas, acima de tudo, das consequências para o Brasil, a questão é como é que o Brasil se posiciona no mundo. Como um Brasil que é favorável à invasão de um país pelo outro, o sofrimento do povo ucraniano, ou um Brasil que assume a posição correta, de questionar isso e dizer que isso é errado, né? De ter compaixão pela população ucraniana que está sofrendo. Eu, sinceramente, era essa a posição que eu esperava do presidente da República. E a gente não vê isso. Não vê vê o isso. contrário. A gente vê... é brincadeira, cara. E é impressionante essas pessoas que acho que ainda seguem o presidente da República perguntando lá, e o Putin? É gente como a gente? Ele é conservador, tá ok? Não dá para acreditar numa coisa dessas, né? Não dá para acreditar que as pessoas elas aceitem isso de uma maneira tão passiva, entendeu? E dessa maneira, você, veja... Eu acho que tem muita gente precisando assim num momento de clareza. Eu né? queria que você chegasse e falasse assim, imagine esse cara vendo... Imagine que você, em uma entrevista, estivesse dizendo que Putin é um conservador e só quer a paz. Acabou para você. Sim, não. Não, aí você é agente da... O que você é? Agente da CIA? Sim. Você é comunista, agora, funcionário da abortista, Globo. desarmamentista, funcionário da Globo, office boy do PSDB. O que mais que você é? Eu falo brincando que o meu contra-cheque deve ser muito alto, né? Porque funcionário da Globo, agente da CIA, office boy do PSDB, enfim, devo ganhar bastante dinheiro. Mas assim, são essas fake news. Então as pessoas têm que tirar essas coisas da frente, Você abriu do rosto e começar a pensar, a refletir. Né? Então veja lá o que a gente fez na Lava Jato. Né? Quem combateu a corrupção? Né? Com toda aquela pressão, com toda aquela dificuldade. Quem fez aquele trabalho? Tudo bem, teve o apoio da população, que foi essencial. Não teria Lava Jato sem isso. Teve outros magistrados, teve os promotores, a polícia. Mas assim, a gente estava lá e nunca desistiu, entendeu? Agora, a gente estava lá no Ministério da Justiça e a gente nunca mas desistiu. agora você é juiz ladrão, que eles falam, é o juiz ladrão, é o juiz ladrão. Vem cá, por que o TCU pediu bloqueio
Bloqueio dos seus bens. Isso é um outro delírio. Eles estão querendo ali Você fazer abriu, um jogo eu nunca vi isso, cara. Você abriu todas as suas contas. Mostrou absolutamente tudo. Todos os documentos. Um depois do outro. E agora eles pedem os bloqueios dos seus bens. Ah, totalmente arbitrário. Inclusive, quando teve essa história toda, eu fiz aquela live lá com o Kim. Sim, você mostrou todos os apresentei documentos, você mostrou tudo. né? Assim, eu não recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. O Ciro Gomes vive com isso, né? Não prestei um serviço qualquer para a empresa investigada na Lava Jato. Eu pedi, no meu contrato, quando eu fiz o meu contrato, eu pedi para a empresa para consignar, para constar em cláusula no contrato, que eu não prestaria serviço para nenhuma empresa investigada na Lava Jato. Ou seja, a gente tomou todos os cuidados. E Nando, eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Então, assim, jamais trabalhei aqui para essas empresas investigadas na Lava Jato. Eu nunca vi. E a minha conexão era principalmente lá com os Estados Unidos, com o exterior. Então, assim, é um delírio, né? Agora, com todo respeito, né? Se não tem má intenção nisso, é muito estranho que façam isso sem base nenhuma e fiquem toda hora Você está divulgando. processando, inclusive. Eu vou processar. No momento apropriado, eu vou tomar, eu acho que é uma ação abusiva, vou tomar as providências necessárias para que pedir uma indenização, principalmente por dano moral. Né? Porque é um abuso fazer isso nesse momento. Você não veja aí Bolsonaro abrindo tratolão, né? Não, o orçamento secreto. Você não vê Lula abrindo o quanto que ele recebeu das empreiteiras e tudo mais. Você foi lá, mostrou tudo. Sim. E aí vem Reinaldo Azevedo, vem Ciro Gomes, vem Lula, vem Bolsonaro. Meu irmão, isso não cansa muito, não? Dorme à noite com esse bando de urubu. É hipocrisia, né? Mas eu não me incomodo com esses caras, não, né? Claro que a gente fica chateado, mas eu tenho a consciência tranquila e eu sei que isso é só uma jogada. E como você falou, né? Cadê o Lula explicando até hoje? Eu não vi nenhuma explicação para toda a corrupção na Petrobras. Né? Também não vi do PT, nunca ninguém ouviu um pedido de desculpa. Ninguém entendeu até hoje, ou ninguém ouviu uma explicação do Lula para aquelas palestras. Ele sim prestou serviço para o Odebrecht. Da Odebrecht lá são 8 milhões que ele recebeu em 8 palestra. milhões de palestra. Cada vez que ele chegava lá meia hora, toma aqui meio milhão, toma aqui 1 milhão. Eu não vi essas palestras, mas assim, eu não sei o que aconteceu, mas dê explicação, explique o que aconteceu. Aquele sítio de Atibaia, né? O tal do sítio que ele usava como se fosse dele. Por que a Odebrecht e a OAS fizeram reformas no sítio de Atibaia? Por quê? Né? E claro, você pensa, mas qual que é a importância da reforma? É reforma de centenas de milhares de reais. E outra, é um favor que ele conseguiu para beneficiar a OAS e a empreiteira para que eles conseguissem. Imagina eu, juiz, vamos supor, eu, juiz da Lava Jato, pedisse lá para o Odebrecht fazer uma reforma no meu apartamento, lá onde eu morava como juiz. Entendeu? Aí eu ia ser. Os caras falam que não tem prova, meu irmão. Então. Os caras falam que não tem prova. Chega a Odebrecht. A Odebrecht vai lá, faz a reforma do negócio. A OAS vai lá e faz a reforma do apartamento e de um sítio. Os caras falam, mas não tem prova. Corrupção. Tu já viu algum corrupto? Nesses seus anos de juiz, muitos anos de juiz e tal. Você já viu algum corrupto passando recibo? Já viu alguma vez? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não é possível, cara, que os caras caiam numa dessas. Não é possível que o brasileiro engula mentira de bolsonarista e petista. Não é possível, meu irmão. É preciso esclarecer, né? As reformas, ninguém pagou por essas reformas, né? Não tem nenhum pagamento, porque a empresa fazia reforma, se ela foi paga, não tem problema nenhum, mas elas fizeram e não tem explicação nenhuma porque fizeram. Quer dizer, elas dizem que foi corrupção. Agora... Não, o próprio cara da FEI fala, não, mas por que você fez essa reforma? Não, porque a gente queria dar um favor pro Lula que nos beneficiava em contratos que saía lá a propina dele. É mesmo? É mesmo. Tem que comprovar? Tem que comprovar. Tá aqui. Fizemos a reforma, tal, tá ali o pedalinho do Lula, tá ali a escova de dentro do Lula, tá ali a toalha do Lula, o enxoval do Lula, tudo mais, os pedalinhos dos netos. Não, e Mas você não tinha provas, como você faz comigo? Eu não tenho explicação. Sou apenas um homem que comia seu calanguinho quando era um pequeno menino, um menino serelepe, empilhava sua pipa e de repente sou preso por um juiz corrupto. Ah, meu irmão, não dá pra acreditar num negócio desse. Não é possível que a galera caia numa dessa. E o cara achando... Agora, não é possível, condenado por 13 juízes
Eu sou a alma mais pura e limpa desse país. Ai, te danar. Convidar para treinar debate, né? Porque se tiver os debates, vai ser animado. Posso te chamar, de repente. Vamos, eu faço você Lula. faz a voz. Eu faço imitar Lula. o Bolsonaro. O André também, não? Marinho vai fazer o Bolsonaro. Mas bom se ele teste, tá ok? Seguinte. Nós estamos com dólar que não sai da casa dos R$5. A gasolina acima de R$6. Com R$100, uma pessoa comum do povo brasileiro, com R$100, uma pessoa vai no supermercado, não compra nada. Se sair com uma sacola, saiu com muito, uma ou duas sacolas, saiu com muito, com R$100. Por que você acha que o brasileiro está nessa situação, né? E o que é necessário fazer para o brasileiro melhorar de vida? Cair esse dólar, baixar essa gasolina, para ele poder ter um poder de compra maior. Olha, o que a gente precisa fazer? O Brasil precisa retomar a credibilidade que ele tinha. Esse descontrole da inflação de mais de 10% no ano passado, que a gente não sabe quando vai ficar esse ano, já estão dizendo que vai ficar acima da meta de 5% do Banco Central. Eu estou achando que isso vai chegar próximo dos 10% de novo. É como se as pessoas tivessem o salário delas cortado em 10% e agora mais, sei lá, mais 5%, eventualmente até mais 10%. Se você tem uma economia, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: se você tem uma economia que é basilarmente atrelada ao dólar, ou seja, os insumos mais básicos que nós temos estão atrelados à moeda estrangeira, que precifica a nossa gasolina, que precifica os insumos básicos. Se você tem um governo que a cada declaração maluca, como foi no 7 de setembro, que eu vou receber, porra! Sim, Ai, sim. porra! Aí chega lá e pede pro Temer assinar uma carta de arrego, né? Se você tem uma esculhambação dessas, como é que pode crescer um país? Não tem dá. reforma, não tem nada. Você não tem estabilidade. Então, e disso você está com razão. Todo mundo diz que o dólar está acima dos fundamentos da economia. E atribuem essa instabilidade, o fato do dólar estar desse tamanho, entre outras coisas, a essa confusão toda gerada pelo governo. O presidente passou metade do ano de 2021 falando que ia dar um golpe de Estado, para chegar na hora do vamos ver e de repente recuou. Ô Temer, vem Né? aqui. Vem aqui, Temer, por favor, não sei o que eu vou fazer, vou ser preso, vou me fuder, porra! Se ia ter ou não, né? Mas o país não precisa passar por esses dramas. As pessoas querem o quê? Resolvam os problemas delas e parem de atrapalhar para o país voltar a crescer, para a gente ter emprego. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, recuperar a credibilidade do Brasil. A gente precisa estabilizar a dívida pública, até porque a principal causa da inflação hoje está sendo o rombo que a gente tem na dívida pública. Deixa eu traduzir isso para vocês. Como Jair Bolsonaro não conseguiu dinheiro suficiente para fazer o seu pacotão de benesses para conseguir a sua reeleição, ele estourou o teto de gastos. Isso. Foi permitido ele estourar o teto de gastos. Eu quero que você que assista isso, que você está me vendo agora, isso é pelo menos umas 1000 vezes pior do que o que a Dilma fez. E a galera não está notando isso. É por isso que cada vez que você pega uma nota de R$100, ela vale menos. Daqui a pouco você vai pegar uma nota de R$100 e você não vai conseguir entrar no ônibus, porque a passagem de ônibus vai estar quanto? 120 para você entrar. Isso é inflação. Isso é inflação. E como é que essa inflação começa? Quando o governo não honra suas dívidas públicas. Quando o governo não tem uma agenda concreta de reformas e bate nessas reformas. Como é que seriam os seus 100 primeiros dias de governo? A gente é começar com o pé na porta, no bom sentido. Tem que aproveitar esses 100 dias para implementar as reformas que a gente precisa para o Brasil voltar a crescer. Como eu disse, primeiro a gente tem que estabilizar a dívida pública, uma âncora fiscal. Ou seja, a gente não pode fazer, para explicar até para o espectador, não pode pedir um cheque em branco para a população. O cheque em branco não funciona. É o que o Ciro Gomes quer fazer, mas que o Ciro, quer fazer, né? o que o Lula, o que o Bolsonaro querem é gastar sem responsabilidade. O Ciro chega, eu sei imitar o Ciro, eu sei imitar o Lula, mas o Ciro chega com a boca dele, eu sei como fazer isso daqui, a gente abaixa os juros e acaba com o rentismo. Ora,
Foi sim. feito isso durante o governo do Jair Bolsonaro, abaixou-se os juros na mínima histórica. Abaixou-se os juros na mínima histórica. O que aconteceu? O capital que estava na renda fixa saiu todo do Brasil e a moeda saiu de 3 e 4 e pouco, que estava começando a baixar no governo Temer, né? Chegou a 3,90, alguma coisa do tipo, não foi? No governo Temer, não me lembro. Mas e aí estava depois mais foi de baixo, 4, né? chegou a 5, estourou 5,60. É. Então tá aí, a política do Ciro na realidade, se você... Vamos acabar com o rentismo, acaba o rentismo, baixa a taxa de juros de maneira artificial, esse dinheiro sai do país, o dólar sobe, como nós temos uma economia que é basilarmente toda ela constituída nos seus primórdios, gasolina, os insumos mais básicos, todos atrelados ao dólar, aí o povo brasileiro se ferra. Perdão, aí é que eu me empolgo. É que a lógica ali do Ciro, isso a gente estava conversando com os nossos economistas, é que ele defende um teto de gastos, mas ele defende que tenha coisas fora do teto de gastos, entendeu? Daí, na prática, é o que o governo atual está fazendo. Ele deformou o teto de gastos e colocou um monte de coisa fora. Daí hoje, quando ele quer fazer alguma coisa, para não dizer que ele está arrebentando o teto de gastos, vamos colocar isso fora. Que é a mesma coisa. E aí, não funciona. E o que a gente está vendo hoje na economia? A inflação subindo, o dólar hoje, ele provavelmente, inclusive por conta dessa guerra, ele vai subir mais, mas a gente está num período de grande instabilidade, mas com certeza a gente vai ter problemas. Então, primeiro, a gente precisa ter essa credibilidade. Não adianta pedir cheque em branco para a população. As reformas, não tem mistério. Se não fizer as reformas modernizantes do país, por exemplo, a da administração pública, a tributária, se não fizer isso, o Brasil não volta a crescer. É simples assim. Agora, falam isso há 10 anos e há uns 10 anos não se faz essas reformas. E você vê que a prioridade do Congresso é PEC da vingança. Sim. A prioridade do Congresso, isso que vocês entendam. O que vocês estão amargando hoje, o dinheiro de vocês valendo cada vez menos, e Jair Bolsonaro tenta distribuir migalhas, como por exemplo o Auxílio Brasil, que vai ser consumido pela inflação, porque os R$400 que ele dá no Auxílio Brasil não vão comprar mais nada no futuro. Tudo isso que está acontecendo no país, tudo isso que vocês estão vendo acontecer no país, é, primeiro, pela ingerência absoluta de Jair Bolsonaro, e segundo, pelo descontrole de cada uma das falas dele, que cada vez que ele abre a boca, o mercado fica completamente desesperado. Ontem ele estava falando, vou interferir nessa Petrobras aí, tá ok? Pronto, perdeu 32 bilhões de valor. Sim. Uma frase ele fez perder 32 bilhões de valor, uma única frase. Claro. E o povo não consegue acordar, meu irmão. Não, tem que ter equilíbrio, postura para tratar desses assuntos. Você interferir na Petrobras não é que você ir na padaria da esquina, né? Então você tem que ponderar muito bem as suas palavras. A Petrobras está no mercado de ações, inclusive lá da Bolsa norte-americana. E como você disse, essas declarações, ele nem sabe se vai fazer mesmo, mas joga isso ao vento por motivos provavelmente eleitorais, e isso tem um impacto lá na própria empresa. É a empresa que perde valor, os investimentos que tornam mais difíceis, é o risco Brasil, que o investidor lá de fora vê o Brasil e pensa, pô, isso é uma confusão, por que eu vou pôr meu dinheiro num país tão confuso? Eu vou colocar meu dinheiro em outro lugar. Então tudo isso faz parte daquilo que a gente chama custo Brasil. Por isso que a gente tem que ter liderança, assim, com firmeza, isso é importante, mas precisa ter com postura. Você perguntou lá das reformas, né? 100 dias. Administrativa, tributária a gente quer fazer, e eu quero fazer o tal do pacote ético. Tá? Não vou dizer para você que sou contra o foro privilegiado. Eu vou dizer que a gente vai acabar com o foro privilegiado. Boa. Então a gente vai apresentar uma emenda. Boa. E esse é um compromisso. Vai acabar com o seu próprio foro. É a única forma de ser aprovado. É a única forma de ser aprovado. Se você mandar uma proposta de emenda constitucional acabando com o foro para os outros, do próprio presidente, e não para você, você não consegue aprovar. Agora, se você manda uma proposta acabando para você também, presidente da República, mostrando que está disposto a fazer o sacrifício e cortar um privilégio, que é injustificável, mas é um privilégio seu, aí você tem chance de aprovar. E eu garanto que a gente consegue aprovar num início de governo, e acabar com a reeleição nessa também. condição. O outro compromisso que eu já falei, pode escrever na pedra. Tá? E assim,
Nando, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro. Tá? Acabar com a reeleição para presidente da República, inclusive para o presidente eleito em 2022. Já valendo para esse mandato. Porque eu também tenho, a minha percepção é a seguinte, se você faz isso, você facilita a aprovação das outras reformas. Tá? Porque o presidente deixa de ser visto como uma ameaça de ser reeleito em 2026. Isso facilita a aprovação. A gente viu alguns governos estaduais, inclusive, gente que assumiu o compromisso de não procurar a reeleição, que teve mais facilidade nas assembleias legislativas, por conta dessa percepção. Porque senão o Congresso fica com aquela visão, olha, se eu aprovar essa emenda, a economia vai bem, o país vai bem, o presidente ganha muito crédito e ele vai buscar a reeleição. Então tira isso da mesa. O interesse, na verdade, no nosso projeto, na minha pré-candidatura, é colocar o Brasil de volta nos trilhos. Não vou dizer para ninguém que a gente vai resolver todos os problemas. Né? Não vou dizer que o governo vai resolver todos os problemas da sua vida. Vida, o que você precisa? Dedicação, trabalho, esforço. Os jovens precisam estudar, os adultos precisam trabalhar. Né? É assim que você vai resolvendo as questões da sua vida. Mas a gente precisa de um governo que não atrapalhe. E quando o governo atue de maneira responsável para melhorar a vida das pessoas. Ele não pode tudo, mas ele pode muito. Agora, a gente tem que colocar ele no trilho correto. E eu acho que uma forma de você fazer isso são essas duas grandes reformas, administrativa e tributária, e esse pacote ético, porque esse pacote ético também manda uma sinalização para a população que a classe política está disposta a fazer sacrifícios. Não está só exigindo das pessoas. Eu quero que vocês entendam, não existe maneira fácil para melhorar a economia do Brasil. Ou faz essas reformas e um pacote ético, ou o Brasil não tem credibilidade e ele não cresce. Moro, é o seguinte, a fábrica de fake news no Mito diz que você é responsável por fechar o comércio, que você queria que as pessoas perdessem o emprego, que você queria prender as pessoas. Como é que é essa história? O Mito foi mesmo proibido de fazer qualquer coisa pelo Supremo Tribunal Federal? O Mito só queria ajudar as pessoas? Tem uma parte do seu livro que fala só disso. Não, essa história também é outra fake news. Quem estabelecia essas restrições de fechamento, de estabelecimento, horário de funcionamento, aquelas políticas chamadas de distanciamento social, eram os governadores e os prefeitos. Então, assim, o Ministério da Justiça não tinha uma relação com essas ações, que eram medidas tomadas para evitar a propagação da doença. O que a gente fez ali no Ministério foi uma portaria conjunta minha e do ministro Mandetta, tratando da situação específica de isolamento social de pessoa contaminada com a Covid. Vamos voltar aos relógios lá, março de 2019. Todo mundo tinha 2020, muita dúvida. Né? 2020, é. Muita gente tinha dúvida em relação a isso. Teve um caso que foi noticiado na época, que causou um certo escândalo, que era um indivíduo em São Paulo, acho que São Paulo, Rio de Janeiro, que havia testado positivo, tá, para a doença, e ele viajou para Fernando de Noronha, num avião, sabendo que estava contaminado, e foi participar de uma festa. Né? E aquilo chamou um monte de atenção ali naquele momento, e o que, desse comportamento. O que se queria era retardar o máximo possível até ter a vacina. Sim, mas aí a gente editou uma portaria dizendo que quem desrespeitasse a medida de isolamento, que era o que estava baseado na lei, ficaria sujeito a medidas, inclusive coercitivas, né, da polícia pegar a pessoa e levar para casa. Jair Bolsonaro assinou. Ou isolamento, uma pessoa com a Covid desrespeitando o isolamento. Tá? Aí houve essa outra situação, que eram os governadores e prefeitos estabelecendo essas medidas de distanciamento social. Vou te dizer aqui que no dia 21 de abril, tá, na véspera da minha saída do Ministério da Justiça, eu participei de uma reunião com os secretários de segurança dos estados, lá no Ministério da Justiça, e estavam aparecendo essas cenas na televisão de polícia eventualmente ali prendendo alguém que estava violando as regras de distanciamento social impostas pelas prefeituras e governos, e a gente nessa reunião pediu o que para eles? Temperança, cuidado. Claro, a gente sabe da importância das regras de distanciamento, porque queria se evitar a propagação do vírus,
Mas na imposição dessas regras, o que a gente estava pedindo, ó, evita essas situações, até porque isso está sendo explorado politicamente. E são situações absurdas, né? Também se filmou muita situação de policial usando força excessiva e realmente sendo um grande canalha no prender das pessoas ali, né? Ali tinha situações de força excessiva, sim. Por isso que a gente fez, né, a reunião com os secretários e pediu moderação. Porque o que eu não concordava também aqui, tá, Nando, era essa postura de ficar brigando com o governador, de ficar brigando com o prefeito. Porque as coisas funcionam no diálogo, na conversa, para você ter uma ação conjunta, uma coordenação de como você vai fazer isso. Não adianta você ficar brigando apenas, como fazia Bolsonaro na época, e não chegava a lugar nenhum. E ele não tentava, junto com os prefeitos e governadores, encontrar uma solução. Você conta no seu livro que existe até uma situação de um caminhão que ia retornar para outro estado e ficou preso na fronteira porque não tinha uma política federal para normalizar, né, transporte interestadual. Isso. Exato, normalizar o transporte. Qual foi a minha opinião? Né? O governo errou desde o início nisso. O presidente minimizou o vírus e a gente tem mais de 600 mil vítimas brasileiras. Não só Isso minimizou, quando ele fomentou que as pessoas se comportassem irresponsavelmente como animais mesmo, e ainda, até hoje, ele desacredita e espalha o terror para a população não tomar vacina. Não tomar vacina. E na época, o que faltava? O que teria que ser feito? A liderança do país, ela é responsável. Você tem uma pandemia, que é o mundo inteiro, mas afeta o Brasil inteiro também, a responsabilidade da condução, da coordenação é do governo federal. Mas ele disse que o Supremo Tribunal Federal o impediu de fazer. Mas aí, assim, o governo federal, o presidente, ele queria, em vez de ele coordenar os esforços, ele queria ficar brigando, só brigando. E aí o Supremo, nesse caso, receoso, né, de que o governo fosse, vamos dizer, simplesmente revogar as medidas feitas pelos governos estaduais e municipais, disse lá que cabe aos três conjuntamente resolverem essa questão. Como o governo federal não fez nada, os estaduais e municipais ficaram fazendo, eles mesmos. O que teria que ter sido feito? Centraliza isso em Brasília, o presidente da República assume a responsabilidade, tá? Tem sim que coordenar os esforços, tinha que ter política de distanciamento social, poderia ter sido menos severa em alguns lugares. Poderia isolamento inteligente proposto pelo TAS e que o Jair Bolsonaro simplesmente jogou com no testes, lixo, com aqueles testes rápidos, ele com jogou organização. No lixo. Ele jogou no lixo porque ele não aceitava cloroquina. Então a grande questão é essa, né? A liderança é responsável. Você não abdica, numa situação como essa, você não resolve o problema dizendo quem tem que fazer isso são os outros. O presidente da República é o responsável. Ele não pode, numa situação dessa de emergência nacional, simplesmente ficar vociferando, brigando, ao invés de solucionar o problema. Então isso foi uma grande falha do governo federal. Muito bem. Para nós terminarmos essa nossa entrevista aqui, Moro, eu queria que você... o que você tem para dizer para aquele cara que vai votar em Jair Bolsonaro? Olha, eu vou dizer aqui com muita humildade, né? Não faça isso, não aposte num governo que não deu certo, não está dando certo. Um governo que não entregou emprego, não entregou o crescimento da renda, deixou descontrolar a inflação. Um governo que enfraqueceu o combate à corrupção e permitiu a volta do Lula e do PT. E não se esqueça que hoje, né, votar em Bolsonaro é eleger o Lula no segundo turno, né, porque é isso que vai acontecer, dada a rejeição que foi criada pelo presidente por tantos e tantos erros na pandemia, na economia e nesse enfraquecimento do combate à corrupção. Ninguém quer o Lula e o PT de volta, por isso tome muito cuidado e tome uma decisão muito refletida sobre esse assunto. Vou repetir para que você entenda bem. Votar em Jair Bolsonaro é a mesma coisa que eleger Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Você precisa entender isso. Votar em Jair Bolsonaro no primeiro turno é eleger o Lula, tá? Quando você se olhar no espelho, você vai ter essa responsabilidade nos seus ombros. E o que você teria para dizer para aquele que vai votar no Lula?
Olha, o país que eu sonho é um país que você pode chegar em casa, olhar para o seu filho e falar para o seu filho, roubar é errado. Se você fizer isso, você vai sofrer as consequências. Mas, acima de tudo, é moralmente errado. Você poder falar para o seu filho que ele tem que estudar, que ele tem que trabalhar. E se ele se dedicar duro, se ele trabalhar duro, estudar firme, ele vai ter direito a uma parte da prosperidade desse país, que a gente precisa construir junto. O Lula não é esse caminho. O Lula, a gente sabe não só dos escândalos de corrupção do governo dele, mas a gente sabe também que acabou numa grande recessão. Foi ali na sucessora dele, que ele escolheu, a Dilma, tá? 2015, 2016, mas as sementes da recessão foram plantadas durante o governo dele. E não se esqueça que com o Lula vem o PT junto. Vem José Dirceu, vem todo aquele grupo, Gleisi Hoffmann, vem todas aquelas pessoas, né, que, sinceramente, a gente quer muito distância delas, não só de Brasília, mas da gente. Então tem que pensar muito bem em relação a isso. Insistir em um governo do passado que deu errado não pode ser a resposta para o Brasil do futuro. Você que vai votar no Lula, eu quero que você olhe no espelho e, se você for fazer isso, você vai para sempre olhar para sua própria fisionomia e vai dizer o seguinte: eu acho que o crime compensa. Estou votando novamente em um cara que foi condenado por 13 juízes e que só está solto na rua por causa de uma manobra jurídica. E o que é que você tem para dizer para aquele cara que vai votar no Ciro Gomes? Olha, aí não sei se se tem alguém que quer fazer isso assistindo o programa, então vamos passar adiante. Você acha que tem alguém aí que vai votar no Ciro Gomes? Não, essa é a dificuldade. Mas eu acho que o Ciro precisa primeiro fazer as pazes com ele mesmo, né? Ele é muito revoltado, muito bravo, briga com todo mundo, então ele precisa se acalmar para poder conversar, para poder debater, dar uma acalmada. Né? Então, acho que é esse que é o recado que eu dou aqui, filho. Sérgio Moro, foi um prazer receber você aqui, meu irmão. E acho que a gente não pode desistir de ter esperança nesse país. Ele pode ser melhor. Nós não podemos deixar de acreditar que alguém decente e honesto pode chegar sim à presidência da República. E a gente não pode perder a esperança de tentar. É isso que eu acredito. Porque quando a gente desiste de tentar, a gente desiste de tudo. E este é o nosso país. É o lugar onde nós escolhemos ter as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, as coisas que nós amamos e construir as nossas vidas aqui também, né? Eu tenho os meus laços aqui e eu não vou perder a esperança, tá bom? Eu espero que você possa refletir muito bem, porque o Brasil ele já está em estado quase que terminal. A sua escolha vai definir para onde esse país vai. Se é de uma vez por todas pro buraco, ou se nós vamos até o final repetir: We shall never surrender. Nós nunca vamos nos render. Essa foi a minha deixa ainda durante a entrevista aqui. We shall never surrender. Mas é isso, pessoal. Não, a gente não pode desistir. Tá? O que a gente mais tem que temer hoje não é o próprio medo, é a resignação, o desapontamento, o desânimo. Eu sei que vocês querem, assim como eu, mudança real. Né? Uma mudança realmente de tudo que a gente vê de errado nesse país. A gente consegue fazer isso, mas a gente só consegue se as pessoas não desistirem, se as pessoas não se resignarem com tudo aquilo que está errado. Eu tô nessa. Tá? A gente precisa ter aí coragem e ousadia nesse ano de 2022. É isso aí.